Olá, depois de termos trabalhado o conceito de tributo, agora vamos trabalhar as espécies tributárias. Olá, as espécies tributárias, segundo a corrente quinquepartite na linha da Constituição Federal, são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. No artigo 145 da Constituição, encontramos o dispositivo que trata os impostos como sendo uma das espécies tributárias. O conceito de imposto, ele decorre de uma característica específica do seu fato gerador, que é não estabelecer nenhum tipo de contraprestação da pessoa pública para com relação ao obrigado. O artigo 16 do CTN traz a redação do conceito de imposto como sendo: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O artigo 153 da Constituição Federal elenca os impostos de competência da União: imposto de importação de produtos estrangeiros, imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, que engloba as operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários, e também o ouro, quando é tido por lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, e o imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. O artigo 155 da Constituição Federal discrimina os impostos de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal. São eles: o ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos; o ICMS, Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; e o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. No artigo 156 da Constituição, então, temos a discriminação dos impostos de competência dos municípios. São eles: o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana; o ITBI, que é Imposto sobre Transmissão Intervivos, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E no inciso 3º, nós temos o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, não compreendidos no campo de incidência do ICMS e definidos em lei complementar. Apresentamos, então, um esquema demonstrando os impostos de competência da União: importação, exportação, imposto de renda, IOF, ITR, IPI e o imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar; os impostos extraordinários e os impostos de competência residual, que nós vamos estudar quando trabalharmos competência tributária. Os Estados-membros e o Distrito Federal possuem o ICMS, ITCD e IPVA como sendo impostos de sua competência, e os municípios IPTU, ITBI e ISSQN. Portanto, nós temos atualmente 12 impostos instituídos. São 6 impostos federais, 6 impostos da União, 13 impostos dos Estados-membros e do Distrito Federal e 13 impostos dos municípios. No que tange à incidência dos impostos, nós temos impostos que incidem sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo e os impostos que incidem nas relações que envolvem comércio exterior. Em relação, pessoal, aos impostos sobre comércio exterior, nós temos os impostos de importação e exportação. Impostos sobre patrimônio e a renda, nós temos o imposto de renda, que é sobre a renda, e nós temos o ITR, IPVA, ITCD, IPTU e ITBI, que são impostos sobre o patrimônio.
patrimônio. Também o IGF é o Imposto sobre o Patrimônio, mas este ainda não foi instituído. Imposto sobre Produção e Circulação, nós temos também instituídos o IPI, IOF, ICMS e SSQN. E os impostos extraordinários são impostos que podem vir a ser instituídos no caso de guerra ou iminência de guerra externa. No que diz respeito à vinculação da receita dos impostos, a regra é de que os impostos não têm receita vinculada. É vedada a vinculação da receita de impostos a qualquer fundo ou despesa, exceto aquelas exceções previstas no artigo 167, inciso 4 do texto constitucional, que diz respeito às regras de repartição das receitas tributárias, mais as áreas de saúde, educação, administração tributária e garantias de empréstimos que as pessoas públicas buscarem no mercado financeiro como adiantamento de suas receitas. A segunda espécie tributária que nós devemos trabalhar são as taxas. Nós temos dois tipos de taxas: taxas de polícia, também conhecidas como taxas de licença, e as taxas de serviços públicos. O artigo 145 da Constituição Federal, no seu inciso 2, trata das taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. O parágrafo 2º estabelece que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Vejam que as taxas elas podem ser em razão do exercício do poder de polícia ou taxas de serviços públicos. Se forem taxas de serviços públicos, devem ser específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. Significa que podem ser cobrados pela utilização efetiva ou potencial. E no que tange a ser específico é quando não é um serviço geral, onde nós consigamos identificar na coletividade quem são os beneficiados. Divisível é quando há um critério razoável de divisão do custo desses serviços em relação aos beneficiados. O artigo 77 do CTN estabelece que as taxas são cobradas pelas pessoas públicas no âmbito de suas respectivas atribuições, vinculadas ao fato gerador. E tem como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição na mesma linha da Constituição Federal. E na linha também da Constituição, o parágrafo único desse artigo 77 diz que as taxas não podem ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas.